Então agora nós vamos falar da força elástica. Ela não é uma força não constante, né? Ela vai variar. Só para a gente entender quem é a força elástica. Vamos imaginar que eu tenho aqui um bloquinho. Esse bloco está preso a uma mola no estado natural dela. Então, se está no estado natural dela, não tem força nenhuma. Então, eu vou e comprimo essa mola. Ó, comprimindo essa mola. No que eu comprimo essa mola, surge aqui uma força que empurra esse bloquinho, que é conhecido como força elástica. Mas você percebe que houve uma certa deformação no nosso X. Então, toda força nós já sabemos que ela tem que ter módulo, direção e o que? E sentido. Tem que ter módulo, direção e sentido. Então, o módulo da nossa força, a direção e o sentido. Pera lá, a força elástica depende da constante elástica vezes sua deformação. Como assim, professor? Se eu deformo um pouco essa mola, se esse x é menor, eu vou ter uma força elástica menor. Se eu tenho um x maior, vai ter uma força elástica maior. Então, e lógico, essa mola, esse K dessa mola, depende de quê? Essa mola, a rigidez da mola. Tudo bem? Então, a força elástica é K vezes X. Qual é a direção da força elástica? A mesma da mola. Porque ela acontece na mola. E qual é o sentido? Contra a deformação. Lembrando que a deformação da mola foi esse X. Então, ela sempre vai ser contra a deformação. Então, ela sempre vai se opor à deformação. Então, contrário à deformação. Interessante que essa força, ela ficou torta aqui. Essa força, que eu vou chamar de força elástica, ela pode ser expressa por um gráfico de x em metros, exemplo, força em newtons. Se eu não tenho nenhuma deformação, eu não tenho nenhuma força elástica. Se deforma um x qualquer, existe uma força elástica 1. Se deforma um x qualquer 2, existe uma força elástica 2. Então, ó, o gráfico ficou fora aqui, vai ser uma linha reta. E essa tangente aqui, ó, só para a gente fazer uma analogia, esse lado é força elástica e esse lado é o x. Então a tangente do ângulo é cateto oposto, força elástica, sobre x, deformação. Isso quer dizer que é numericamente igual a constante elástica. Isso vai ser igual a nossa constante elástica. Beleza? Então nós temos aí nossa força elástica. Aqui faltava, né? Então o K é a constante elástica. Esse K, a unidade de K, é dada em newtons por metro, né? Ó, força dividido pela distância. Newtons por metro. Esse é o nosso K.